Sorrisos gráficos, sorrisos desdentados, sorrisos musicais, sorrisos cinematográficos, sorrisos enigmáticos, sorrisos engraçados. Qual é o seu? O programa de hoje fala sobre sorrisos. Segundo o Ministério da Saúde, 1 em cada 4 brasileiros já perdeu todos os dentes. Eu tinha os dentes amarelados. Ninguém chegava perto, ninguém conversava comigo porque eu tinha mau hálito. Se ele não tivesse vindo ao nosso consultório, não tivesse tratando dos dentes dele, nós iríamos extrair todos os dentes. A questão da higiene bucal, ela é muito mais qualitativa do que quantitativa. Você tem que se permitir a todo dia rir e gargalhar, mesmo sem motivo. Oi, Marcelo. Oi, Patrícia. Tudo bem? Tudo. Seja bem-vindo. Obrigado. Então vamos começar pela higiene e como é que a gente cuida da nossa boca. Hoje em dia as pessoas estão olhando muito a parte estética, porque às vezes a parte estética está acompanhando também a coisa do tratamento, de se cuidar. A gente pode dividir a questão da influência da saúde bucal em basicamente 2 segmentos. Um é a questão da saúde física, saúde bucal influenciando a sua saúde física, e a outra é a saúde mental. É muito comum o número de pessoas com problemas na sua autoestima, autoconfiança para sorrir, com vergonha de mostrar os dentes, nem socializam muitas vezes, né? Porque os dentes não estão legais. Porque os dentes não estão legais. Homens, normalmente, eles deixam o bigode, barba crescer, com o objetivo, assim, de mascarar, de camuflar o seu sorriso. Isso é histórico. As mulheres usavam como é que chama? Leque. O leque. Para esconder. Escondiam os dentes. E criou-se uma regra de etiqueta para dizer que a mulher, quando sorria abrindo os dentes lá para todo mundo ver, era deselegante. Para um belo sorriso, tudo precisa estar em ordem. Lábios, língua, palato ou céu da boca, gengivas e dentes. Na primeira dentição, são 20. Na segunda, 32. Mas conte bem quantos dentes você tem. Segundo o Ministério da Saúde, 1 em cada 4 brasileiros já perdeu todos os dentes. 40% dos brasileiros entre 15 e 19 anos já perderam pelo menos um dente. Principal motivo? As cáries. E tem mais, 58% não usam escova de dente e 1/3 da população nunca foi ao dentista. A história de vida do Aleph se transformou graças à Turma do Bem, que aposta que sorriso é saúde. Esse aqui é meu pai Ricardo, minha mãe Raquel, e nós estamos aqui tomando nosso café da manhã. Exatamente o que você está fazendo? Ela me ensinou a abrir o dente de trás, eu expliquei para ela como estava doendo. Deixa eu dar uma olhadinha. Ficou bacana. Passa um pedacinho desse bolo aí, Raquel, por favor. Eu sempre falava, Aleph, acordou de manhã, tomou seu café, escova os dentes, almoçou, escova os dentes, Aleph vai jantar, escova os dentes. Mas isso pro Aleph era falar e jogar a conversa fora. Eu escovava assim, de vez em quando era para sair, mas eu nunca tive o hábito de escovar. Quando eu era menorzinho, ele foi dentista. Uma vez teve uma cárie, ele fez um tratamento, tinham uns 8 anos de idade. De lá pra cá, não foi mais. Aí passou os tempos e eu fui esquecendo, né? Não tinha um dia na semana que eu não comia doce. Era todos os dias, uma bala, um chiclete, um pirulito. Quando ele começou, o Aleph começou a reclamar de dor no dente. Tinha muitas cáries, muita buraco. E o que ele fazia? Ele pegava o garfo, o Aleph pegava o garfo, enfiava no dente e quebrava tudo, achando que ia resolver a dor de dente dele, entendeu? No fundo, ele quebrou foi os dentes todinho. De 12 anos em diante, o Aleph já não estava com a boca boa. A gente começou a perceber que o Aleph tinha dificuldade no sentido de sorrir, de falar com as pessoas, falava muito de
de cabeça baixa, não tinha muito afinidade com os amigos, assim, sempre distante. Eu tinha os dentes amarelados. Ninguém chegava perto, ninguém conversava comigo porque eu tinha mau hálito. Meus dentes, pô, era muito feio mesmo. Dava vergonha de rir bastante. O Aleph, ele faz a escolinha de futebol na Estação Conhecimento, né, que é uma ONG dentro do Engenhão. Então teve o dia V, o dia da avaliação. Aí avaliou a boca dele, viu que ele tinha muita necessidade de hoje estar no dentista do bem. Quando eles pediram para abrir os dentes, a boca, eu não queria abrir a boca. Aí eles viram que eu estava precisando e me encaminharam para a doutora Hélia. Tudo bem? Tudo. Como é que você tá? Bem. Vamos lá? Bem, Aleph, hoje eu vou fazer um exame de você, uma avaliação ortodôntica, para ver se vai ser necessário ou não o uso de aparelho ortodôntico, tá bom? Bem, o Aleph, quando chegou no nosso consultório, ele chegou muito angustiado, ele reclamava de mau hálito, foi a queixa principal dele, não só dele, mas também da mãe, e que tinha dentes fraturados, ele sentia dor, não conseguia se alimentar direito. Então, primeiro tivemos que tirar a dor dele. E ele tinha 3 dentes abertos para fazer tratamento endodôntico. E depois, sucessivamente, fomos tratando dos outros dentes. Se ele não tivesse vindo ao nosso consultório, não tivesse tratando dos dentes dele, a consequência seria a extração de todos os dentes. Meu nome é Carmen, sou ortodontista e coordenadora do projeto Dentista do Bem no Rio de Janeiro. A Turma do Bem é uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público. Ela tem por missão desenvolver projetos voltados à saúde bucal da população. Esse projeto, ele faz com que dentistas se voluntariem e adotem o tratamento odontológico de jovens na faixa etária de 11 a 17 anos, gratuitamente no seu próprio consultório. Esses jovens, eles são selecionados pelos coordenadores nas escolas públicas e esses jovens, eles têm que ser jovens pobres, né, carentes de praticamente tudo, com uma condição bucal muito ruim. Hoje, a gente tem no município do Rio em torno de 600 dentistas cadastrados. Hoje em dia, no município, uns 2.000 jovens sendo atendidos, mais ou menos. O Aleph obturou o dente, fez 3 canais, ele já fez lá. Deu limpeza no dente dele e agora ela vai levar ele para ver se tem necessidade de um aparelho. Tratar do nosso filho e a gente não pagar nada. Um tratamento que a gente sabe que é muito caro e a gente não ter para pagar, e ela trata meu filho muito bem. Então é assim, é uma coisa muito gratificante que a gente não tem nem como agradecer, entendeu? E será que uma boa risada pode servir de terapia? Oi. Olá. Tudo bem, Marisa? Tudo bem? Que legal. Uhum. O povo olha pra você e começa a rir, não? Já vai dando um sorriso de orelha a orelha. Bom dia, hoje a gente vai fazer uma aula de yoga do riso. Junta as mãos no centro do coração e a gente vai fazer um mantra Om em um fôlego longo e contínuo. Maurício, o que é a yoga do riso? Yoga do riso é uma vertente contemporânea de yoga. Então, o riso, ele é interessante porque ele faz uma desconstrução do processo lógico. E o riso, ele é fantástico, porque ele desconstrói essa lógica a ponto de você relaxar, o processo de organização de pensamento finda, ele vai reorganizar depois e você tem uma paz. E vai fazer um sorriso de boca aberta. Como surgiu a yoga do riso? De várias pesquisas. Você tem a linha da meditação dinâmica proposta por Osho, que é uma grande revolução em termos de práticas de autoconhecimento, que é um processo catártico. Mas aí você tem a catarse pelo riso, pelo choro, pela euforia, pela exaustão. Então, são várias linhas de catarse. Uma outra vertente é a vertente do Dr. Madame Kataria, um indiano, que desenvolveu de forma terapêutica o Clube da Gargalhada, que são grupos de pessoas que se encontram num determinado horário. Só pra rir. Só pra rir. E são dinâmicas que não têm chão, meditação, elas são em pé em locais públicos.
abraça o amigo e dá uma gargalhada. E dá uma risada de bruxa. Risada de chinês. E aí os risos vão se sucedendo e as diferentes formas de rir criam uma dinâmica mais engraçada, a ponto da gargalhada espontânea surgir, que esse é o nosso objetivo. E logo depois a gente vai retornando um volta calma, respirando, concentrando, jogando mais pro seu íntimo. E aí quando a gente entra no íntimo, a gente entra naquela coisa que todo mundo vai fazer na vida, que é o dormir. Então, uma boa prática talvez seria para de noite ver uma boa comédia, né? Sim. Vá ao teatro. Marcelo, como é que deve ser feita a escovação? Você já imaginou o que não é poder sorrir? Ou não ter coragem para sorrir? Essa era a realidade de Aleph. E ainda é de milhares de jovens brasileiros. Sorrir pode mudar a vida das pessoas? Depois que eu conheci a história do Aleph, eu posso te garantir que sim. O Alternativa Saúde de hoje fala sobre sorriso. A partir de que idade a gente começa a cuidar, por exemplo, dos dentes? Porque as pessoas acham que só quando os dentes nascem, né? Não. É importante que desde a gestação a mãe já tenha uma alimentação equilibrada, que isso certamente vai influenciar na formação dentária, óssea do bebê. Hoje você tem alguns instrumentos em que você usa para higienizar, inclusive a gengiva do bebê, antes mesmo dos dentes erupcionarem. Depois, quando começam a nascer os dentes, quais são os cuidados e como é essa escovação? A questão da higiene bucal, ela é muito mais qualitativa do que quantitativa. Se você não tiver tempo para escovar, escove muito bem antes de dormir, quando não for comer mais nada. É melhor do que você escovar 15 vezes e muitas vezes não limpa do jeito que tem que limpar. O fio dental é tão importante quanto a escova? A utilização do fio dental, obviamente, tem que ser uma regra básica para a higiene. O dente ele tem vários lados. E o lado que fica entre um dente e outro, em contato com o outro, a escova não penetra ali dentro. E é um dos pontos que mais se formam cárie. Escovar a língua é importante? Na verdade, a gente não deve escovar a língua. Existem hoje os chamados raspadores de língua, que são muito mais eficazes para a higiene da língua. O mau hálito tem como seu maior causador a falta de higiene da língua. Aleph tinha 14 anos quando conheceu a Ellen. Ela faz parte da Turma do Bem, um grupo de dentistas que sabe que sorriso é coisa séria e atende adolescentes gratuitamente por esse Brasil afora. Meu nome é Carmen, sou ortodontista e coordenadora do projeto Dentista do Bem no Rio de Janeiro. Muito cedo, eu me lembro claramente, eu devia ter uns 11 anos, eu me lembro que eu estava na 5ª série do colégio e eu disse que eu ia ser dentista. Cuidar de pessoas era uma coisa que me empolgava. E aí eu decidi, apesar de não ter nenhum dentista na família, eu decidi fazer o meu vestibular para odontologia. Eu desde muito cedo na faculdade, eu fui trabalhar como estagiária em pronto-socorro. Então eu tinha muito contato com a população mesmo, né? Eu não ficava isolada num consultório atendendo pacientes que já tinham uma certa condição. Eu vi o que acontecia no mundo da saúde bucal pública. Uma pessoa que tem condição, ela vai no consultório do seu dentista, trata, faz uma série de questões. Mas o pobre, aquele que não tem condição, que não tem acesso, que não teve instrução, não teve uma condição nenhuma, ele vai para um posto de saúde e na maioria das vezes aquele dente é extraído. Um belo dia, eu recebi um panfleto de uma universidade de São Paulo, uma universidade particular, falando sobre a Turma do Bem. E o slogan deles era tipo assim, doe um horário da sua agenda. E aí eu liguei, me informei e descobri que pra gente ser voluntário, a gente só tinha que adotar o atendimento de um jovem no próprio consultório. Falei, opa, beleza, vou poder atender no meu consultório, vou poder fazer aquilo que eu sei e vou poder ajudar. Você quando cuida, quando você restaura a autoestima daquele paciente, você restaura um sorriso dele, você já se sente bem. Seja ele um paciente carente ou um paciente de uma classe econômica mais favorecida. E quando, além de tudo, você percebe que aquilo que você fez, que com o seu trabalho você conseguiu fazer com que alguém possa também se sentir um cidadão, não tem o que dizer. Você vai para casa e dorme feliz, entendeu?
A Turma do Bem resgata sorrisos e mostra que olhar para o outro faz bem para a saúde. Se você ainda não está convencido de que dar um sorrisinho à toa ou uma boa gargalhada pode fazer alguma diferença, vamos lá. Um simples sorriso induz o nosso cérebro a produzir e liberar mais endorfina, o neurotransmissor responsável por sensações de prazer e bem-estar. Uma gargalhada acelera os batimentos cardíacos e eleva a pressão arterial. Os pulmões passam por uma hiperventilação e aumentam a concentração de oxigênio na circulação sanguínea. As gargalhadas aumentam a quantidade de saliva, melhorando nossa imunidade. Sobe o nível da imunoglobulina, substância capaz de combater gripes e resfriados. Gargalhada, riso ou sorriso, tudo está valendo. Adultos riem em média 20 vezes por dia, enquanto as crianças 10 vezes mais. Por isso, não se reprimam. Marcelo, como é que deve ser feita a escovação? Você pode escovar de várias maneiras, seja fazendo um movimento de vai e vem, fazendo um movimento de varredura. O que é importante é sempre evitando forçar demais a escova. A superfície oclusal, que é o que a gente chama a superfície de mastigação, essa a gente tem que escovar muito bem escovadinha, porque em função desses sucos que tem na superfície dos dentes, a deposição de bactérias é muito mais fácil. Você acha que as pessoas estão mais preocupadas com a beleza dos dentes do que com a saúde dos dentes? A Turma do Bem resgata sorrisos e mostra que olhar para o outro faz bem para a saúde. A alternativa de hoje foi conhecer uma turma que sabe a importância do sorriso e que cuida da boca de milhares de adolescentes. A gente descobriu como tudo acontece através da história do Aleph. Você acha que as pessoas estão mais preocupadas com a beleza dos dentes do que com a saúde dos dentes? Eu acho que os dois. Eu diria que a odontologia estética, ela é a locomotiva de todas as outras